Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Música e Prosa Paulinho Santos. Estou aqui para trazer mais um tema e eu espero que você goste, porque eu preparei com muito amor, muito carinho para todos aqueles que se interessam em interagir aqui comigo e muitas pessoas que têm escutado os vídeos, têm assistido também, né? Eu digo escutado porque tem muita gente que diz que quando não pode assistir, mas pelo menos está ouvindo, né, o áudio do vídeo. Então eu quero agradecer de coração e eu trago para vocês esse tema de hoje, que é aprendendo com os erros. E quem não erra na vida? Então vamos lá? Espero que você goste. Convido você nesse momento a se colocar também em oração para que tudo o que for dito aqui por mim possa penetrar o seu coração e encontrar um espaço adequado para que esta semente que será lançada agora possa germinar na sua vida. É o que eu rogo a Deus em nome de Jesus. Errar é humano. Todos nós sabemos isso e já ouvimos falar muito isso, que é errar humano. Persistir no erro, contudo, chega a ser até uma estupidez. É a mesma coisa do pecado. A gente peca, né? E peca porque o pecado é atraente, o pecado é gostoso. Se não fosse, ninguém pecava. Mas persistir no erro pode ser uma grosseria nossa. Porque nós vamos sempre trilhando um caminho e caminhando para frente. Até porque quem anda para trás é caranguejo, não é verdade? Nós vamos sempre caminhando para frente, vamos dando os passos que vão nos mostrando e mostrando inclusive às pessoas o grau de maturidade que nós vamos alcançando. É assim na nossa vida. A gente começa, engatinha, depois vai caminhando, começa a dar os primeiros passos e a vida sempre é um processo e um eterno processo enquanto houver vida. E por que eu estou trazendo esse tema à tona hoje? Porque nós vamos refletir a partir da palavra do Evangelho de João hoje, de Jesus, escrito por João, sobre um dos episódios também que ficou muito conhecido até hoje, narrado com uma ênfase tremenda e a gente já ouviu falar muito, né? já vimos em filmes, etc., que é o episódio daquela mulher adúltera que a sociedade naquela época tentou apedrejá-la e Jesus foi lá e interviu. Pois bem, meu irmão, minha irmã, quando é que o erro ele chega a ser para nós este fardo e não um ponto, uma alavanca para nos projetar para frente, para o acerto? Pois bem, quando nós achamos que o absoluto se esgota em mim, quando eu acho que o absoluto se esgota em mim, que sou dono da razão, isso é uma tendência a errar. Existe a partir daí uma tendência ao erro, né? Errar nas escolhas, errar no julgar, errar nas atitudes, errar em vários aspectos da vida. Isso não significa que nós não devemos arriscar. Preste bem atenção. Arriscar significa também colocar os nossos projetos em pauta, projetos pessoais, familiares, profissionais, e traçar um objetivo. Qual o objetivo da nossa vida? E é claro que quando nós traçamos objetivos, vão existir alguns percalços, vão existir, às vezes, situações que vamos precisar remover e mudar a estratégia para poder chegarmos ao acerto e assim alcançarmos o que nós objetivamos. Isso é normal. Então nós precisamos sempre arriscar neste sentido, de não ter medo de colocar em prática aquilo que você projetou para você. A gente não pode ter medo, a gente não pode cair na desilusão, na desgraça da descrença, de imaginar que as coisas não vão dar certo. E aí a gente vai sempre ficar persistindo em erros, em fórmulas que não deram certo na nossa caminhada. Ok? Eles devem acontecer, os projetos da nossa vida devem acontecer. Mas eu gostaria de chamar muito a atenção sua, e eu digo isso porque comigo também é assim, foi assim, é assim. Quantos erros
não já causei? Quantas coisas eu já tive que passar errando, né? Errando e tentando acertar. Até nós somos pais, às vezes educamos os nossos filhos de uma maneira que nós erramos, mas na tentativa de acertar, né? E quando a gente percebe então que errou, é preciso reconhecer, voltar atrás. Isso eu digo porque deve acontecer alguma situação para você que é casado, principalmente, esposo, esposa, de admitir que existiu um erro, que existiu ali algo que precisa ser corrigido para que aquele erro depois não nos leve, não nos precipite a um abismo conjugal e depois possa nos levar aí a uma falência desse amor e dessa relação, desse convívio com o outro, tá certo? Então, portanto, colocar Deus nesse projeto. E Ele é a espinha dorsal, a razão pela qual eu acredito que posso acertar, que você acredita que pode acertar. Quando nós colocamos Deus em nossos projetos de vida, nós até vamos submetendo a Ele, perguntando: Senhor, será que é esse o caminho que Tu queres para mim, Senhor? O que que Tu queres? Então, quando nós começamos a perguntar, submeter a vida, submeter as nossas atitudes, as nossas ações a Deus, nós temos mais chances de acertar. Então, vem comigo agora fazer essa reflexão no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 8, versículos de 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que cada um voltou para sua casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Olha só que coisa interessante. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejam que coisa bonita isso que nós acabamos de ouvir. Jesus primeiro estava na sinagoga, ele foi para o Monte das Oliveiras, estava em um local de oração e chegaram essas pessoas para tentá-lo. Trouxeram então essa mulher, como o próprio texto diz, e julgaram, colocaram ela à disposição da sociedade. Mas perguntaram a Jesus então: o que devemos fazer? Eles sabiam muito bem o que deviam fazer, porque eles já tinham julgado, já tinham condenado essa mulher, porque na época a rigidez de como eles tinham a lei em si, impregnada em si, os levava a tal medida. Mas Jesus, na sua sabedoria que o Espírito Santo colocou nele, começa a escrever ali. Primeiro ele está escrevendo no chão, né? Estudiosos dizem que então Jesus estava ali, começou a escrever alguns pecados rotineiros, comuns que vamos cometendo no dia a dia. Porque às vezes nós achamos que o pecado do outro é maior do que o meu, o erro do outro é maior do que o meu, e eu não consigo enxergar aquilo que está me autocondenando, né? Está me tirando a paz, está me tirando a capacidade de enxergar a beleza dos acertos, daquilo que dá certo no outro, na minha vida, e eu só começo a enxergar erros e erros. Isso é muito comum, né, para nós que somos humanos. Queremos julgar muitas pessoas e acabamos acusando, achando que nós não temos erros. E lembrando daquela passagem quando Jesus disse... Quando, antes mesmo de querer tirar o cisco do olho do seu irmão, olha o entrave que existe no seu olho. Pois bem, então Jesus começa a escrever naquele chão, e o texto diz que quando eles foram percebendo aquilo, foi saindo de um a um, começando pelos mais velhos.
Isso também significa que o ensinamento ele vai ficando muito mais aguçado, mais firme na chegada às pessoas, o impacto a essas pessoas que já têm um grau de maturidade. Mas essas pessoas mais velhas eram justamente aqueles que se achavam os tampas, os bambambãs do tempo, né? Foram eles quem levaram essa mulher e eles sabiam da verdade. Eles já tinham uma experiência, eles conheciam a verdade, mas eram hipócritas, porque eles conheciam a verdade e persistiam em fazer tudo errado a bel prazer. Então eles começam a sair, eles caíram em si, eles foram percebendo, olha, infelizmente eles têm razão, Jesus tem razão disso aí. E eles foram saindo, e depois os outros foram saindo. Quando Jesus fica sozinho com aquela mulher, diz, e aí, cadê eles que te condenaram? Não ficou ninguém? O que foi que aconteceu? Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Então vais, nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Ou seja, não cometa mais esses erros na sua vida. Porque são os seus erros que te condenam. Não precisa que as pessoas apontem os erros. Mas, meu irmão, isso não pode ser para nós um fardo, algo sufocante que tire a nossa paz, o nosso sossego. Nós precisamos compreender que, acima de tudo, Deus ele tem misericórdia. E nós só reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, porque, graças a Deus, Ele nos faz reconhecer isso também. Se não existisse, eu às vezes fico até falando assim, as pessoas falar sobre a moral, porque a sociedade quer pregar uma moral, a igreja quer pregar uma moral, né? E a sociedade não quer isso, a sociedade não precisa disso, os órgãos públicos, a gente tem que praticar a laicidade do Estado, etc. E eu uma vez falei para uma pessoa assim, faz o seguinte, tira da balança da sociedade a moral e vê o que vai acontecer. Nós vivemos até na sociedade, na nossa vida, no dia a dia, sempre uma balança, seja na religião, seja em todos os aspectos da vida, nós sempre temos uma balança e precisamos balancear. Então, ali não é uma falsa moral que Jesus está pregando, mas Jesus ele diz, vai, não peca mais, não cai nesses erros, porque são esses erros que te levam a um abismo profundo na vida. E quando nós chegamos no abismo, nós não conseguimos às vezes encontrar a luz, a saída, e a tendência daquilo é irmos afundando cada vez mais. Portanto, meu irmão, minha irmã, sob a luz dessa palavra que nós refletimos agora, imagine, as pessoas não podem te julgar, as pessoas não podem subjugar os outros, e nós não podemos admitir isso. As pessoas que simplesmente desistem de tentar mais uma vez. Nós não podemos desmotivar as pessoas. Você não pode se desmotivar, eu não posso me desmotivar. Mas tem pessoas que simplesmente desistem de tentar, não querem tentar. E aí ficam naquele erro e vão cometendo cada vez mais erros. Erros grosseiros. Meus irmãos, se eu fosse como era antes, imagine como talvez seria a minha vida hoje. Mas é preciso ir olhando para trás e dizer, eu agora quero projetar a minha vida para frente. Porque alguém apontou o dedo e condenou, julgou, atribuiu a elas a causa do fracasso. A essas pessoas esse fardo foi jogado de uma forma com a qual ela às vezes não consegue carregar. Não pode vir de nós isso. Nós não podemos lançar nos outros fardos fadigantes. Mas nós precisamos olhar com carinho e com um olhar misericordioso para o outro. Olhe para si mesmo e veja qual é a tentativa que você tem feito, de que forma você tem buscado mudar, de que forma você tem buscado sair desta vida, desses erros que não precisam mais serem cometidos. Mas nós precisamos fazer uma busca cotidiana do acerto. E nós só vamos acertar se nós colocarmos Jesus no centro da nossa vida. Não aceite que os outros condenem, não aceite que as pessoas, que você pague um alto preço pelo seu erro. Também não faça dos erros seu poço de lamentações, mas procure transformá-los em um trampolim para os acertos. Olha que coisa interessante que eu escrevi. Procure pegar os seus erros e colocá-lo como um trampolim que você vai dar aquele pulo na piscina. Aqueles erros vão servir para que você amadureça, para que você vá adiante, para que você
seja impulsionado mais à frente, e você vai ser uma pessoa madura, uma pessoa livre, uma pessoa liberta, meu irmão, minha irmã. É isso que vai acontecer contigo. Se alguém errou quando caminhou contigo, procure perdoar, porque assim você estará ensinando esta pessoa também a acertar. Ok? Se alguém errou quando caminhava contigo, ensine com seu gesto, com seu jeito. Eu quero mudar. E quando a pessoa vê que você muda suas atitudes, muda aquele seu jeito, ela também vai mudar. E assim você estará ensinando. Então eu quero concluir este vídeo hoje cantando essa música do Valmir Alencar, né? Mas eu queria que você escutasse essa canção e fizesse dela a sua oração. Tá certo? Eu queria que você realmente agora, se for oportuno, feche os olhos um instante e você vai pedindo a Deus que possa ir curando tudo aquilo que ficou marcado negativamente em você. Um sentimento de erros e mais erros, e um sentimento de, às vezes, até de fracasso, de não conseguir superar esses erros. Vai colocando agora nas mãos do Senhor e presta bastante atenção, porque é uma linda mensagem essa canção. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros seus julgar o teu viver, não desanimes, não. Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Essa pergunta é para você e para mim. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador e às vezes sem forças, é lutar. O caminho de Deus é o seu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai, não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens a dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido
voltar atrás. Não importa se tu és pecador e às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é o seu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo o ouro do mundo não pode comprar o que tu tens para dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar. Pois bem, deixo aqui o meu abraço e a minha mensagem, que você possa levar adiante este projeto, levar a alguém que você sabe que está precisando, e talvez você nem imagine que alguém está precisando, mas indique para alguém, para que ela também possa compartilhar dessa experiência da Palavra de Deus que eu tenho trazido aqui no canal Música e Prosa. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, derrame uma chuva de bênçãos e de graças, inunde a sua casa, a sua família, o seu coração de paz. Deus abençoe e até a próxima. Tchau.